O filme, eles não usam black tie. Ele é baseado numa peça de teatro que foi escrita em 1958 pelo dramaturgo e ator Gianfrancesco Guarnieri. É interessante que essa peça, quando ela foi lançada, foi a primeira em que o protagonista era um trabalhador, diferentemente das outras peças escritas no Brasil ou aquilo que era feito no Teatro Brasileiro de Comédia. Mas o contexto do filme, eles não usam black tie, é o contexto da redemocratização e é o contexto das lutas sindicais nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, cujas greves se intensificam a partir de 1978. Diferentemente do que se imagina, de que aquela greve é a greve dos metalúrgicos do ABC, de São Bernardo do Campo, aquilo ali foi uma greve frustrada, organizada pelo Movimento de Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo, sem o apoio do sindicato à época, que era dirigido pelo Pelego Mor, chamado Joaquinzão. O pano de fundo central é uma disputa de gerações. De um lado, um pai, um militante comunista antigo, que havia sido preso, perseguido pela ditadura, e do outro lado, o filho, que teve que ser criado pelos padrinhos, ou seja, não viveu a realidade da própria família durante muito tempo de sua vida, e ele cresce com outros valores que vão na contramão daquilo que o pai pensava. O pai pensava na solidariedade, na luta política, na mobilização de outros colegas, na identidade de classe, enquanto que o filho se sentia, mesmo na fábrica, ou mesmo no bairro pobre da periferia de São Paulo, como alguém que estava fora do seu lugar e começa a desenvolver um pensamento mais consumista, um pensamento que o vai colocando em choque com as ideias do pai, e isso culmina no momento em que o pai organiza uma greve e o filho vai estar do outro lado dessa disputa, se colocando como defensor dos patrões, contrário à greve e contrário ao movimento coletivista. A gente vive com a corda no pescoço, velho. Então, qual é o jeito? O jeito é ficar do lado de quem manda. Esses é que estão sabendo. Tchau. Não tem saída. É interessante notar que no momento em que tem o diálogo entre o Tião, no caso, o personagem do Carlos Alberto Richelli, e o outro operário, ele é mais ou menos seduzido e procura boicotar a greve. É que esse outro operário era infiltrado, ele era mais ou menos um agente dos patrões. Se a gente não conseguir emprego na gerência, vai para encarregado. E é sempre umas milhas a mais, falou? Se a condição é só essa, ficar do lado deles, vigiar o movimento do pessoal antes que estoure. Você me entendeu, não? Espião, né? Espião. Auxiliar de gerência. E ele utilizava como chamariz para o Tião a possibilidade dele se tornar um encarregado ou um gerente, de certa forma acenando para ele: seja bonzinho, traia os seus amigos, que você vai ter como recompensa ter um salário melhor e conseguir garantir o futuro seu e de sua noiva, que estava grávida. Maria vai ter um filho meu, preciso casar daqui a um mês. Te juro que eu caso com a Maria e não faço ela passar necessidade. Há uma alegoria na parte final, quando um operário é assassinado no meio de uma greve mal organizada. Aquela imagem é uma alusão à morte do trabalhador metalúrgico Santo Dias, que morreu em 1979 durante uma greve que foi organizada sem o apoio do sindicato. É interessante notar que o filme, da mesma forma que a peça encenada em 1958, todos os personagens são da classe trabalhadora. Não há nenhum protagonista dentro do filme que seja da classe alta ou que seja de classe média. Ali é um debate que a gente poderia dizer que ocorre intraclasse. É interessante notar que o Otávio, que é um militante comunista que procura organizar os trabalhadores, ele era contrário ao lançamento de uma greve despreparada, como foi a greve de 1979, organizada pela oposição sindical metalúrgica. Quem levava adiante a greve, ou quem procurava organizar, eram os setores mais radicalizados daquele movimento. Tanto é que a greve ela não dá em nada, posteriormente essa oposição não consegue ganhar a diretoria do sindicato, e o que é mais interessante, tem a tragédia no final, que foi a morte do metalúrgico Santo Dias, ou, no caso do filme, o metalúrgico que foi protagonizado pelo Milton Gonçalves.
O filme tem uma outra questão. Mesmo os policiais, se você observar, eram policiais da classe trabalhadora também. Não apareceu nenhum oficial ou alguém de alta patente. Exceto no final, quando aparece um delegado, que tem um corpanzil muito grande, que é uma alegoria a um dos principais torturadores da ditadura militar, chamado Sérgio Paranhos Fleury. É o Fleury que indica para um agente acertar o peito do metalúrgico, interpretado pelo Milton Gonçalves. Para quem não sabe, o delegado Fleury, ele supostamente foi morto, suicidado. Se falou muito à época de queima de arquivo, no momento em que se buscava mudar um pouco o perfil da repressão no Brasil, e quem vai assumir as suas funções a partir do momento da sua morte é um delegado promissor na época, Romeu Tuma, que depois vai desempenhar um papel muito importante na transição da democracia no Brasil e vai ter um papel, segundo Aloysio Mercadante, de extrema importância na base parlamentar de sustentação ao governo do Lula. O fenômeno que a gente assiste nos dias de hoje, o que a gente sempre assiste no capitalismo, o famoso conformismo pequeno burguês, que tanto foi dito no seio da esquerda, é justamente isso. Eu posso não comer tão bem quanto quem está no nível acima de mim come, mas eu tenho que comer melhor do que quem está no meu nível abaixo. Essa lógica é a lógica que impera no filme Deles Não Usam Black Tie. No diálogo que o Marco se referiu, aonde o operário infiltrado convence o Tião, o Carlos Alberto Richelli, a mudar de lado, a não ser solidário, a subir um nível. Eu vou ser franco contigo, viu, Tião? É que o desprezo aí da turma me mete medo, sabe? Eles chamam logo a gente de traidor, de pelego, sabe como é que é, né? Greve é a defesa de um direito. Se você não quer usar esse direito, ninguém tem nada a ver com isso. Ah, eu acho que é isso aí. Mas, Cada um quebra os seus galhos do jeito que pode, né, Tião? Ah, isso aí. Em vez de ele estar num nível que só come restos, ele vai subir um pouquinho. Ele vai comer restos de luxo. E com esses restos de luxo, ele garante o dele, o da mulher dele, o do futuro filho dele. E quem está abaixo, não importa. A vida não é assim como a gente quer, não. É a nossa chance, companheiro. É preciso levar vantagem em tudo. Com um jeitinho aqui, outro ali. Pronto. Você está com escritório, secretária, e ninguém vai te perguntar como você conseguiu. Você pode matar, roubar, que ninguém vai te perguntar. E tu ainda diz, aproveitei a chance, companheiro. E uns e outros aí chegaram até presidente. É a lógica do individualismo da sociedade moderna. É uma lógica que foi muito divulgada no Brasil, sobretudo, na década de 80, quando foi feito o filme, que é a famosa Lei de Gerson. Eu tenho que levar vantagem em tudo. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Não interessa se para eu levar vantagem, estou penalizando alguém mais. Leve vantagem você também. O importante é o meu egoísmo, o importante é que eu resolva o meu lado.